Bom dia, segundo ano. Nós faremos neste vídeo a correção das atividades da segunda semana do PET 2. E eu acredito que seja a intenção dos elaboradores do PET que nós continuemos o estudo do discurso argumentativo, da textualização do discurso argumentativo. Nós estudamos essa textualização no discurso argumentativo quando nós vimos a estrutura do artigo de opinião, e aí a gente consegue perceber nessas nossas atividades do PET 2 como a argumentação ela está presente também em outros gêneros textuais. Nós temos aqui, nessas atividades da semana 2, uma tirinha, uma charge, que trazem sim a visão do autor, que trazem sim uma espécie de argumentação em relação a essa opinião que o autor quer deixar clara, mas muitas vezes essa argumentação ela acontece de maneira menos explícita, né? Essa argumentação acontece quando nós interpretamos o texto. Por exemplo, aqui na número 1, observe pela sequência de quadrinhos do cartunista argentino Quino. E aí é um senhor, né, um homem que está com o bebê no colo e ensinando para o bebê diversas atitudes, diversos princípios da sociedade contemporânea. Provavelmente é um pai ensinando para o filho. Pode ser que não seja, né? Mas aí ele quer dizer para o neném como são as coisas no mundo de hoje, né? Ele mostra quais são as nossas pernas, como é que funciona o nosso contato humano, como é que nós pensamos ou qual é o cérebro da nossa sociedade, a quem nós devemos amar. E o que é aqueles valores que nós consideramos tão importantes, né, de ética e de moral e ética, que eles não servem para nada, são lixo. Vocês conseguem perceber que o autor deixa claro a opinião dele sobre o comportamento humano na atualidade? Vocês conseguem perceber que ele utiliza através da ironia, através das imagens e da linguagem verbal, ele deixa claro qual é a opinião dele. Qual é a opinião dele a respeito de quê? Dos comportamentos que nós temos habitualmente na sociedade atual. Então, a pergunta ou o enunciado diz, sem fazer descrição de cada quadro, ou seja, não é para que vocês façam uma descrição de cada quadrinho individualmente. É para que vocês, procurando integrá-las em uma análise unificada, apresente as críticas que o autor faz à sociedade atual. Neste quadrinho, né, nessa tirinha, esse autor utiliza de um gênero que não é necessariamente um gênero textual formal, né? Ele utiliza desse gênero para expor a opinião dele, defender a opinião que ele tem. Ou seja, é um texto que possui um discurso argumentativo e está apresentado de maneira divertida, de leitura fácil, com imagem para complementar o que o texto verbal traz, né? Então, um texto não verbal que ajuda a trazer sentido para o texto verbal. E nós temos aqui sim a textualização do discurso argumentativo. E o que ele faz, né? Qual é a crítica? A gente consegue ver, como eu disse anteriormente, que é a crítica aos nossos hábitos, né, na atualidade. Nós quase não andamos mais, né? Quando eu digo que nós quase não andamos mais, é que quando a gente, né, pelo menos aqui em Montes Claros, aí em Nova Esperança, eu creio que a realidade seja outra, porque ainda é mais acessível, tudo é muito mais perto, e o principal meio de transporte das pessoas é sim as pernas, pelo menos dentro da comunidade, né? Mas, de modo geral, principalmente nas grandes cidades, quanto maior a cidade, mais essa realidade ela é real, as pessoas não usam as pernas para irem à padaria. Antes, tudo que nós fazíamos era a pé.
ou a pé ou de bicicleta, né? Hoje nós já não andamos tanto mais, a gente está sempre com aplicativos de transporte, ou nós temos como ter nosso meio de transporte, e poucas vezes nós utilizamos o nosso principal meio de transporte, que são nossas pernas. O nosso contato humano é cada vez menos pessoalmente, né? É cada vez menos comum que nós nos encontremos com as pessoas, nós conversamos muito mais por celular. Quando eu era adolescente mesmo, a gente todos os dias ia para casa uns dos outros, porque nós não tínhamos outro meio de comunicação. Nós tínhamos o telefone fixo, que era caro a conta. Nós tínhamos o celular, mas não tínhamos como pôr crédito. E isso a gente foi ter celular já no final da adolescência, né? No início da adolescência a gente não tinha. E aí a gente conversava de 3 segundos, porque não tinha como colocar crédito. Então a gente tinha um contato humano muito grande. Hoje eu fico meses sem ver minhas melhores amigas, meus melhores amigos, porque a gente consegue manter um contato por celular. Esse contato é facilitador, óbvio, a tecnologia é facilitadora. Eu não sou contra a tecnologia. Minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, mora em São Paulo hoje. E graças à tecnologia eu posso estar com ela todos os dias. Mas a gente acaba se afastando das demais pessoas com quem a gente poderia ter um contato mais próximo, as pessoas com as quais nós estaríamos sempre juntos, porque nós utilizamos a tecnologia e nos esquecemos de estarmos presentes mesmo na vida das pessoas. O cérebro, que é o computador faz tudo por nós, né? Ele escreve por nós temos o corretor, que hoje isso já migrou também para o celular, provavelmente quando essa tirinha foi escrita, porque a gente tem aqui o acesso, quando ela foi publicada, né? Mas a gente não tinha smartphones tão poderosos como nós temos hoje. Então, hoje o computador está nas nossas mãos também, né? Então, a gente não precisa escrever, se preocupar se as palavras estão escritas ou não corretamente, porque nós temos um computador para isso, nós temos um computador para fazer contas, nós temos um computador até para nos dizer como pensar. Quantas vezes nós não procuramos na internet textos que nos dizem como pensar, né? Que nos dizem como agir. Então, o computador tem sim se tornado cada vez mais um cérebro, né? Quem pensa. Nós estamos cada vez mais egocêntricos. Então, a crítica de modo geral, como que a gente pode falar sem colocar nenhum quadrinho, né? Especificamente, é o que eu já disse antes, estou até muito repetitiva, que é uma crítica aos comportamentos que nós temos habitualmente na sociedade atual, tá? Isso aí é o resumo de tudo. Ele faz a crítica de que muitas vezes os nossos, né, os princípios que são tão valorizados ou foram durante tanto tempo não são mais tão valorizados. O que importa é que a gente cresça e pise em cima de todo mundo, que caso isso seja necessário. Então, como não é para fazer uma análise de cada quadrinho, o que a gente pode ver é que ele utiliza sim do seu texto, desse quadrinho que ele escreveu, desses quadrinhos que ele escreveu, para expressar a sua opinião de maneira contundente, de maneira argumentativa. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, por gentileza. Nós temos aí um outro texto, né, que é uma charge. Mais uma vez, um outro gênero textual sendo utilizado como textualização do discurso argumentativo. Nós temos, sim, um fundo argumentativo. A charge, ela propõe pensamento. A charge, geralmente, ela, muitas vezes de forma jocosa, engraçada, ela faz com que nós reflitamos acerca de muitos assuntos da sociedade, que estão em voga na sociedade, né? E qual é o assunto que se trata nessa charge? É o assunto da igualdade de gênero, que é tão defendida pelo feminismo, né? Que começou a ser defendida no século XX e agora muito mais no século XXI. A gente vê duas pessoas felizes, uma mulher feliz que está indo trabalhar em um trabalho considerado, né,
masculino, provavelmente ela é mecânica, quando a gente olha pelo macacão, quando a gente vê a roda dentro do carrinho de mão, porque muitas vezes o discurso que a gente encontra na internet é feminista até ter que carregar um saco de cimento, e o argumento utilizado é que já inventaram um carrinho de mão, né? E é isso, nós temos uma mulher feliz trabalhando fora de casa, exercendo sua profissão, provavelmente de mecânica, e nós temos um homem empurrando do outro lado, não o carrinho de mão, mas o carrinho de bebê. E um homem também feliz, e um homem também satisfeito. Isso não é comum na nossa sociedade, que a mulher trabalhe fora e, né, que se satisfaça profissionalmente, e que o homem também esteja satisfeito na vida, mas cuidando do filho, né, cuidando da casa. Esse papel invertido, entre aspas, não é tão comum ainda, mas já existe muita discussão acerca disso, né? Então, nós temos duas pessoas felizes, mas duas pessoas desempenhando papéis que a sociedade insiste em dizer que não é deles, né? É uma crítica social também a quem tem um pensamento mais conservador, né? De que a mulher foi feita para ficar em casa e o homem para trabalhar fora. E hoje nós temos cada vez mais, ainda mais com o desenvolvimento da tecnologia, percebido que é sim possível que esse papel seja diferente, né? Que todos tenham direito a fazerem o que quiserem. Um homem não é menos homem por ele estar em casa cuidando dos filhos, assim como a mulher não é menos mulher ou menos mãe por deixar o filho com o pai para ir trabalhar. Então, qual o assunto da charge abaixo? É a igualdade de gênero. Nossa atividade de hoje acabou e até a próxima aula. Qualquer dúvida vocês mandem para mim, tá? No grupo. Beijo!